Muito bem, nesse mês do lar estamos estudando a família de Sansão. E já falamos do nosso primeiro estudo do seu pai Manoá, um homem que orou a Deus pedindo sabedoria em como ensinar seu filho nos caminhos do Senhor. É o que nós lemos no capítulo 13, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: Ah, meu Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E também ele ofertou ao Senhor um sacrifício em louvor ao Senhor, que está no versículo 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E ao anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. A mãe de Sansão, como vimos na semana passada, demonstrou companheirismo ao compartilhar com Manoá a visita do anjo do Senhor. Capítulo 13, novamente, versículo 6. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Então falamos dessa cumplicidade que deve existir entre esposa e marido, de compartilhar todas as coisas, né? Que mais ainda, quando Sansão escolheu uma mulher que não era do povo de Israel, ela ficou ao lado dele. No capítulo 14, 4, mas seu pai e sua mãe, no capítulo 14, versículo 3, porém seu pai e sua mãe disseram: Não há porventura mulher entre os filisteus, não há porém mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vá tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: Toma esta, porque só desta é minha grana. Então nós vimos que ela também demonstrou estar junto com o marido e demonstrou sabedoria, como falamos no caso, quando Manoá descobriu que o homem de Deus era o anjo do Senhor, que o anjo do Senhor era o próprio Deus, e ele disse: Então nós vamos morrer. E ela disse: Não seja tolo, se Deus quisesse nos matar, não teria nos revelado tudo o que vai fazer. É como o nosso irmão estava falando de manhã, quando Deus revelou para Noé o que ia acontecer, de repente Noé: se eu subir essa escada para subir lá no 13 metros de altura, é um prédio de 4 andares, né? Se eu cair assim e morrer, ele não ia morrer, porque Deus falou que ele ia ser salvo com a água. Mas ela demonstrou sabedoria a chamar a atenção. E muitas vezes nossas esposas, elas nos chamam a atenção com sabedoria. Hoje eu vou falar do protagonista da história, que é Sansão. E como nós vemos ou falamos, né? Talvez você nunca tenha lido a história de Sansão por completo. Nesse mês você vai ler, porque cada capítulo é um dia, é um domingo. Mas você conhece a essência da história: um homem forte, um homem que Deus chamou, né? Destruiu os inimigos e tudo mais. E ele se destaca pela sua extraordinária força física, mas um homem fraco em caráter e moralidade, principalmente sexual. Nós não vamos concentrar nos feitos de Sansão, que foram: quando ele matou 30 asquelonitas, como acabamos de ler, ateou fogo na plantação dos filisteus para vingar a morte de sua esposa, quando matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, e quando levou nas costas as portas da cidade de Gaza. Esses foram os grandes feitos de Sansão. Nós vamos concentrar na vida familiar de Sansão. Provavelmente Sansão cresceu ouvindo os conselhos de seus pais. Nós podemos imaginar Manoá e sua esposa contando a história do dia em que o anjo do Senhor apareceu, primeiramente a sua mãe e posteriormente a seu pai, e como ele os instruiu em não passar a navalha na cabeça da criança, capítulo 3, versículo 5, porque este tu considerarás um filho,
sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Só uma coisa interessante aqui. Quando esses pseudo-cristãos apoiam movimentos em favor do aborto, esse aqui é um versículo que você destrói ele. Olha, na concepção já estava consagrado. Uma criança, já quando é concebida, já está consagrada. O pai crente, a mãe crente consagra. E eu conheço muitos irmãos que falam, quando o nosso filho estava ainda sendo gestado, nós líamos a Bíblia junto com ele, orávamos com ele. Então já a vida, e o anjo do Senhor falou para eles: olha, essa criança vai ser nazireu. Um nazireu, ele não podia beber vinho ou qualquer bebida forte. Ele também não podia se aproximar de um cadáver. Lá em Números, capítulo 6, versículos, nós vamos ver os versículos desse capítulo, mas começando com versículo 3 a 6, Número 6, versículos 3 a 6, nós vemos a lei do nazireado. Vamos ler o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem ou mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias o seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faça da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias o seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Então, a Elizabeth está comentando comigo e disse assim: mas Deus falou para a mãe de Sansão que não era. Mas como quando o Senhor disse que seria nazireu, ela conhecia a lei. Então os pais de Sansão compartilhavam com ele: olha, você é nazireu. Imagina que Sansão falava: pai, mãe, por que meus amiguinhos têm cabelo curto e tem cabelo grande? Cumprido. E os pais explicando que você foi consagrado ao Senhor. Há um voto na palavra de Deus que diz que você é nazireu. E então os pais de Sansão levaram a conhecer todos esses procedimentos. Mas parece que Sansão, a se tornar adulto, resolveu quebrar o voto por conta própria. Nós não éramos informados que Sansão estava livre do seu voto quando iniciou o seu declínio moral. Nós vamos ver daqui a pouco um versículo aqui no livro que fala que aqui já dá, no primeiro versículo já fala que há um tempo de voto, né? E Sansão, tudo indica, não tinha ainda deixado esse voto, né? Não estava desvinculado desse voto. Então, Sansão, ele foi criado, ele cresceu ouvindo todas as instruções de Deus, mas em um dado momento ele resolveu tomar a sua própria decisão e quebrar o voto por conta própria. E desse momento em diante, ele dá início a um declínio moral. O texto que nós lemos termina falando que Sansão julgou Israel por 20 anos. Mas enquanto seu corpo tinha grande força, como eu disse, um corpo de grande força, mas de caráter fraco, durante a vida de Sansão ele violou os mandamentos da pureza de Deus estabelecida para os nazireus. A primeira transgressão foi tocar no cadáver, quando nós vemos lá em Juízes, que ele, vou marcar aqui os meus cartões para não perder os textos, mas quando ele vai lá e mata um leão, e depois ele mata aquele leão, e ao voltar de Gaza viu que no leão que ele havia matado, uma colmeia de abelha havia produzido mel.
Ele se aproximou do esqueleto, tomou o favo de mel nas mãos e foi andando, comendo dele. E ainda chegou em casa, o texto fala, chegou em casa, ele deu para o seu pai e para a sua mãe. Versículo 14, versículo 9, né? Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e sua mãe deu o mel e comeram, porém não disse de onde era. Por que ele não falou de onde que era? Porque ele sabia que era errado. E além do que, eu creio que além de se aproximar de um cadáver, no caso do leão, ele também estava comendo algo imundo. Mel dentro de um corpo, você comeria mel dentro de um corpo, cadáver. Você vai lá no cemitério da saudade, tem lá um túmulo aberto, a abelha feijão, você vai comer? Alguém comeria? Qual o problema? Eu não comeria, mas porque eu acho que eu não, nem água de cemitério eu bebo. Eu não bebo água de cemitério. Só se for de garrafa comprada, mas gastronomia bebedora eu não bebo. Então, porque na minha cabeça aquela cana que passa por cemitério de algum jeito, né? É besteira, eu sei que é besteira, mas eu não bebo água, nem lanche, as coisas muito comuns. Eu acho muito estranho. Enfim, Sansão escondeu dos seus pais que aquele mel era de um cadáver. Né? Então, de uma atitude dissimulada, ele quebrou o primeiro mandamento na zineada. Se aproximou do cadáver e tomou, se alimentou de uma coisa imunda. Outra coisa, Deus ordenou que os filhos de Israel não se casassem com descendentes das nações pagãs. E aqui não era só para o brasileiro, para todo judeu. Eles não deveriam casar com mulher de nações, né, pagãs, né, ou nação de gentios. Qual é o propósito de Deus? Deus tinha um propósito, e ainda tem para os crentes, quando o pai e a mãe falam assim, aquela moça não é crente no Senhor Jesus, eu creio que não seria bom você tê-la como esposa, né? Tantas moças na igreja, nossa igreja, as moças da minha igreja, elas praticamente foram criadas juntas e é como se fosse uma irmã minha. Tem as reuniões, intercâmbio, tem os acampamentos. Ora a Deus, né? Quando estiver na fase de pensar no casamento. Porque Deus não queria que o seu povo, Ele não quer que o seu povo, o povo de Deus, se misture com o povo do mundo. E isso está bem claro, né? Está bem delineado lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. Deuteronômio 7, versículo 3 e versículo 4. Nem contrariás matrimônio com os filhos dessas nações, não dará tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e aí os senhores se acabariam, se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Então, não é o propósito de Deus que um jovem ou uma jovem case com aquele que é incrédulo. Deus não tem prazer nesse tipo de união. Mas fulano casou e ciclano se converteu. Mas você sabe quantos exemplos que é o contrário? Fulano casou e se desviou? Segundo uma estatística, para cada 10 casamentos entre um crente e um incrédulo, 9 fracassam. Eu sou um. Será? Se de cada 10 aviões que decolam, 9 caem, você entraria no avião? As pessoas querem, como dizem, né? Dobrar a aposta e acabam se dando mal. E Sansão, então, também, nesse sentido, ele chegou para o seu pai e para a sua mãe, nós lemos hoje, né? Lemos semana passada, né? Que ele falou para o pai e a mãe: pai, mãe, eu quero uma mulher que eu vi, é linda, é bonita, ela é colhida dos meus olhos, só que é do povo riquinho. E os pais falaram: filho, ela é do povo inimigo de Deus. Será que entre nós aqui não há uma moça? Sansão: não, eu quero esta, eu quero esta,
E ele se casou então com uma filisteia. E aqui nós vemos, durante a festa do casamento, Sansão tomou bebidas fortes. No original hebraico, para banquete. E lá em capítulo 10, versículo 14, versículo 10, diz: descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete. Porque assim era costume fazer os moços. E nesse banquete, então, ele tomou de bebida forte. Esse era o costume dos filisteus, e como anfitrião, Sansão bebeu junto com seus inimigos, violando o segundo voto do nazireado, né? E então, dentro das transgressões de Sansão, o livro de Juízes também relata que Sansão ele se prostituiu com a filisteia. No capítulo que nós vamos ler a semana que vem, diz que, versículo 1, capítulo 16, Sansão foi à casa e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Simplesmente desejou uma mulher, né, uma garota de programa, e se deitou com ela, prostituindo. Podemos falar que Sansão estava brincando com o inimigo ao desobedecer a Deus e não se apegar a ele como fonte de suas bênçãos. A Bíblia nos diz, no Salmo 42:7, que um abismo chama a outro abismo. Sansão foi dando passos destinados ao pecado, ao abismo. Notem a cronologia. Nós não vamos ver os versículos, mas primeiro casou com uma mulher galitina, 14, versículo 1. Segundo, aproximou-se do cadáver, no caso o leão que havia matado, e comeu o mel da carcaça do leão. Depois deitou-se com uma prostituta. Depois ainda, né? Além disso, a intimidade perigosa com Dalila, que é o capítulo que nós vamos ver semana que vem, capítulo 16. Note que a Bíblia não diz, e aqui é interessante, Dalila não era esposa de Sansão. Podemos ver que eles mantinham, alguns chamam de, hoje, né, namorito, ou, como no meu tempo, amizade colorida. Sansão não era casado com Dalila, mas se relacionava com ela. Sansão brincou com o pecado. No seu relacionamento com Dalila, Sansão se aproximou perigosamente do pecado, levando a ignorar os preceitos de Deus. E foi ali que Deus se retirou dele. Vamos adiantar, né? É o capítulo 16, versículo 20. Ele disse a ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo eles despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez, como antes me livrei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Só deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui, que eu achei que tinha colocado. Eu acho que eu não coloquei. Depois a gente volta lá. Mas Sansão, então, ele foi brincando, achando que podia, até esse ponto eu posso ir. Aí chega lá, não, até esse ponto eu posso chegar. Aí ele foi se aproximando, e aqui nós vemos que Deus se retirou dele. A força não estava nos cabelos, como muitas vezes a gente acredita, né? O fato de Sansão revelar o segredo de nazireado a Dalila foi o momento em que Deus abandonou ele. Porque o que ele diz para ela, o que ele não disse das outras vezes, é que, olha, se você ler os versículos anteriores, semana que nós vamos ver, ele vai falar: olha, é que meu cabelo nunca foi cortado porque eu tenho um voto de consagração a Deus. E ali então, Sansão desperdiçou sua última chance de realizar o ministério digno do seu chamado. Por isso Deus se tirou de Sansão. E ele deixou então de ser a bênção. Ele se tornou como um homem comum no momento em que cortaram o seu cabelo. Não porque cortaram o cabelo ficou fraquinho. Dá a entender que a força de Sansão estava no cabelo, porque quando ele vai lá destruir as colunas, fala que o cabelo de Sansão não voltou a crescer. Mas todo mundo que corta o cabelo cresce. Mas também Deus disse que ele pediu para que Deus voltasse
Números, que nós estávamos lendo, capítulo 6, eu pensei que tinha marcado aqui o versículo. Então nós vamos ver, olha só, como é que funcionava esse voto de Nazireu. Nós vemos até o versículo 3, né? Versículo 4 diz: todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as castas. Lemos até o 5. Não, lemos até o 6, né? Fala que não se aproximar do cadáver. Versículo 7. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seus irmãos, ou por sua irmã, por ele se não contaminará quando morrer, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, raspará a cabeça no dia da sua purificação ao 7º dia e rapará, ou rapará, né? Ou arrapará. Ao 8º dia trará duas coisas, ou seja, ele não podia se aproximar de um cadáver, mas se alguém morresse junto com ele, né, ele tinha que rapar a cabeça, o cabelo, e apresentar as ofertas ao Senhor, versículo 10. 2 rolas, 2 pombinhos, ao sacerdote à porta da guarda. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de um ano, ou os dias antecedentes serão pedidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do Nazireu. No dia que se cumprir os dias do seu nazireado, será trazido para a porta da tenda da congregação. Não vou ler todo o texto, mas se você ler em casa, depois fala que quando ele deixar de ser, quando o seu voto deixar de ser cumprido, ou seja, quando ele não mais for obrigatório o voto de Nazireu, então o que ele vai fazer? Ele vai levar ao sacerdote o seu cabelo cortado, o sacerdote irá queimar esse cabelo e ele estará livre do voto que ele prometeu, né, ou que foi dado a ele de Nazireu. Então era essa a lei de Nazireu que Sansão estava ainda debaixo dessa lei. Ele não tinha deixado, se ele fosse deixar de ser Nazireu, ele tinha que ir até o sacerdote. E então, como ele fez, deitou junto com Dalila e ela cortou o seu cabelo. Agora, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15, nós temos ali, que eu costumo chamar, o ciclo do pecado. Acho que os irmãos conhecem bem esse texto, mas vamos ver ele, que fala justamente sobre esse aproximar do pecado. Tiago 1, capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver conseguido dar luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é o ciclo do pecado que leva à morte. Que Sansão foi andando em direção à ruína. Ele ignorou os conselhos dos seus pais. Ele ignorou os preceitos de Deus. Mas nós vamos ver depois, na última mensagem, que Deus teve compaixão dele, restaurando a sua força. Ou seja, o Espírito Santo voltou, o Espírito Santo do Senhor voltou sobre ele, né? Para que ele pudesse vingar os filisteus. O que Sansão fez aqui de errado, que nós temos que prestar atenção para não cometermos. E aqui não é só para os mais jovens, os adolescentes, nós como adultos, casados, e aqueles que vão ter filhos no futuro, aqueles que têm filho pequeno, devem sempre instruir o filho no caminho do Senhor. Sansão foi instruído no caminho do Senhor, mas o que Sansão fez? Ele desprezou
as instruções dos seus pais. Nós lemos lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Sansão, ele foi instruído na infância. E olha, instruir a criança no caminho do Senhor é difícil. Ainda mais nos nossos dias. Estava vendo esses dias um debate entre... O assunto não era bem esse, mas entrou em pauta a liberdade que as crianças têm hoje às tecnologias. E um dos que estavam falando, nem crente é, quem conhece, assiste, acompanha o Dom Pavinato, é um homossexual assumido. Mas ele falou assim: criança até 12 anos não deveria ter celular. O que é mais fácil? Deixar da criança com isso? Isso que é mais fácil. Só que criança, ela assiste videozinho, assiste grupos, conjuntos musicais que cantam corinhos, que a gente cantava na infância. Ela vai crescendo, ela vai aprendendo que tem alguns botões que ela vai mudar, e ela vai mudar para outros. E mais ainda, ela não sabe escrever, ela vai aprender que tem um botãozinho que ela fala, quero, como que chama o cara lá? Lucas Neto? É esse? Lucas Neto. Ela não viu a amiguinha falar Lucas Neto? Lucas Neto. Vai aparecer tudo mesmo. Vai aparecer um monte de porcaria. E eu chamo a atenção desse homem, né? É dizer, olha, criança não tinha celular até os 12 anos de idade. Por que eu tenho celular? E ele disse, porque se sair na rua eu tenho como monitorar. Seu filho com 12 anos sair na rua sozinho. Aonde que ele vai com 12 anos? Na escola, então ele está seguro lá. Se você alguma coisa, a escola liga para você. Você não tem que ir no monitor. Você precisa dar um celular para monitorar ele. Dá trabalho ler a Bíblia todos os dias para a criança, pode dar trabalho. Instruir a criança, dá. E muitas vezes você instrui, e nem sempre ela, como no caso de Sansão, quando for adulto, vai absorver aquilo, vai ignorar. Ainda em Provérbios 6:20 diz: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe instruções de sua mãe. Sansão, ele ouviu desde criança: Sansão, você não pode comer uva. Meus amiguinhos comem, você é nazireu. Eu sou diferente? Você é consagrado a Deus. A tia Filó morreu. Sansão, você não vai me ter a tia Filó. Por quê? Porque você é nazireu. E nazireu não pode se aproximar de Deus. Também para a criança que é bom, né? Eu lembro que quando eu era criança, os pessoal falavam, aqui que eu também tinha isso, né? O velório era feito na casa, na mesa de cozinha. Eu lembro do seu Durval, vizinho nosso, na mesa de cozinha. Passou uns dias, a dona Ana chamou a gente para tomar um lanche na mesa. Quando o seu Durval foi. Se nem água eu bebo de 50, quanto mais comer um lanche na mesa, estava o seu Durval. Né? Mas era assim, Cristo. Ficava com o joelho para a janela assim, deu fundo, ó, saía correndo. Hoje em dia a criança vai lá, mexe. Eu lembro que quando o sogro da Regina morreu, o seu Lazinho, eu fui no enterro e os sobrinhos da Regina, a Júlia, que está grande, a moça casada já, e o outro menino, o Arthur, também pequenininho, o meu irmão lá, crianças não chegam perto do defunto para não se impressionar. E eles eram netos, né? Eles foram lá olhar assim, um coisa ali, né? Criança hoje não tem mais esse problema. Mas Sansão não podia tocar, não podia chegar perto. Ele foi aprendendo isso quando criança. Só que chegou um dado momento e Sansão começou a andar sozinho pela rua. Ele já ia, né? Já era um homem feito, forte. E aí então diz aqui, no capítulo 14, aqui primeiro, né? Ele vai lá, vê uma mulher dos filisteus, da cidade de Quina, e se apaixona por ela. Aí depois se aproxima do leão morto e pega o mel dele. Ele ignorou todas as instruções que seus pais deram a ele. Infelizmente, muitos jovens caminham bem na primeira infância.
mas vem adolescente. E eles já acham que são maduros o suficiente para não dar ouvido aos conselhos dos seus pais. Que os conselhos dos seus amigos são melhor. Que a palavra de Deus não é tão legal assim. Que ela não, quando criança, toda orgulhosa, carregava para dentro da igreja sua Bíblia, né? A Bíblia da garotada, por exemplo. E agora tem vergonha. Já não lê mais a Bíblia. Ela vai crescendo. Um irmão também escritor, que eu esqueci o nome dele agora, mas é bem famoso, ele diz que nós temos que reevangelizar os nossos filhos da infância para que eles possam realmente conhecer isso como Salvador e na adolescência, até que eles realmente tenham convicção que aquilo que eles estão aprendendo é para eles também. Porque muitos acabam abandonando os ensinos dos seus pais, a comunhão com Deus. Como eu disse numa das mensagens, mais de 70% de jovens criados na igreja, quando vão à faculdade, abandonam completamente a igreja. E aí a gente vê as aberrações. Quando eu vejo um jovem criado na igreja, postando uma foto com a tatuagem, na balada, no dia de culto, nem dia de culto, né? Qualquer dia, não é dia de balada, mas no campo de futebol, no dia de culto. Ponte Preta, tu é daqui, está jogando. O dia que está mais migrando, vamos, vai, né? Não, para ele. Mas deixam filhos de jovens, filhos de crentes, que hoje são jovens, se colocam em posições que nós, quando fomos criados, achávamos contrárias à palavra de Deus. E nunca fomos nesses lugares. Porque nossos pais falaram, Deus não se agrada. Isso não é de Deus. Então nós não íamos. Mas parece que esses jovens não é bem assim. A palavra de Deus tem que fazer uma releitura. E se encontra pastores que dão essa instrução, né? Que nós temos que ler a palavra de Deus, reinterpretar a palavra de Deus, e pastores famosos. E esses jovens, aí está certo, para lá que eu vou. Sansão foi para lá. Né? Deixam de ouvir o ensinamento dos pais, abandonam a comunhão de Deus e acabam com isso o quê? Colhendo vidas amargas. Eu ia trazer, mas acabei não trazendo, foto de jovens antes das drogas e depois das drogas. Se você tiver curiosidade, olha na internet. Você vai se assustar. Uma jovem loira, bonita, 14, 15 anos. Depois ela com 18 anos. Parecia uma senhora de 60. Rapaz forte, gordo, 17 anos. Foi parecia um homem de 80. Porque as drogas destroem. Mas os filhos não querem saber. Eles acham que esse negócio de igreja não presta e acabam colhendo vidas amargas, cheias de sequelas de pecado. Isso quando voltam arrependidos no caminho do Senhor. Graças a Deus alguns voltam, né? Mas muitos acabam se afastando cada vez mais. E hoje onde eles estão? Perdidos por aí, vivendo vidas degradadas pelo pecado. Muitos drogados, doentes, morando nas ruas. Mas meu amigo deixou a igreja, mas ele está bem, até é diretor de uma empresa, mas está perdido ao inferno. Não pegou droga, não pegou AIDS, mas é um corpo sadio para o inferno. Os outros estão doentes. Tá? Mas pessoas drogadas, doentes, morando nas ruas, sem contar o número de filhos gerados sem o aconchego do lar. É triste, né? Ver a situação daqueles que estão vivendo, por exemplo, na Cracolândia. O último censo levantado em 2021 diz que na Cracolândia, que é só aquela região central de São Paulo, existem cerca de 1.500 pessoas no meio da vida. Só naquele quadrilátero, né? Que agora a Cracolândia se espalhou em São Paulo. Você vai ver mini Cracolândia agora, né? Dessas 1.500 pessoas, cada uma que vive ali tem uma história diferente. Mas todas têm um início, um algo em comum. O início foram dados passos em direção ao pecado. Eu ouvi falar que lá na faculdade tem advogado, médico, engenheiro, piloto,
dona de casa, que abandonaram a família. Alguns, eu perdi o emprego, fiquei desalentado, vim para a rua. Meu marido se separou de mim, fui morar com outra mulher, fiquei sozinho, fui para a rua. Vamos estar sempre arrumando, desculpas. Mas é triste ver. Dizem que em média, essa pesquisa que eu vi, fala que em média 7 em cada 10 usuários da colônia viviam em casa com familiares. Ou seja, tiveram um lar, tiveram uma família. Mas as amizades, o endurecimento dos conselhos paternos levaram as pessoas para caminhos diferentes, mas para o mesmo destino. E aqui nós temos que tomar cuidado, não é só adolescente que tem que ser chamado a atenção. Muitos nós mesmos adultos podemos ser levados por uma amizade, pelo convívio com as pessoas, a começar a viver uma vida de vícios que afeta o lar, o casamento e o afastamento da família. Então, não existe um só caminho, mas vários possibilitam a pessoa a cair em desgraça física, moral e espiritual. A solução aqui foi seguindo por vários caminhos: prostituição, casamento ilegítimo, aproximação do cadáver, comida imunda, bebida forte, e foi se aproximando, se aproximando. Infelizmente os jovens, sempre acham que os pais pegam pesado, não é bem assim. Quem disse, no tempo dele era assim, no meu tempo não é mais assim. Não, no seu tempo é assado, é pior ainda. Porque quando era assim, estava cru, agora está assado. Né? Então toma cuidado. A gente às vezes não gosta do conselho do pai, acha que eles são contra. Eles não gostam da gente. Mas os pais têm um cuidado. Principalmente um pai cristão. Eles não estão querendo cortar as suas asas. Se você deseja, jovem, adolescente, se você deseja uma vida estável, e os adultos também, eu estou casado, eu sou avô, mas na Caprona tem avô também. E simplesmente começou a viver lá, me aposentei, comecei a viver lá com os amigos na pracinha, passaram o trem lá, que é craque, deixa eu experimentar o craque. E abandonou a família, está lá. Quando meu irmão estava lá no Dominicano, tinha gente de idade, senhores de idade. O próprio irmão tem 65 anos, 66 anos, vai fazer 67 agora, semana que vem. Ele é 31. E então não há, eu quero dizer o seguinte, não há um tempo em que você, quando chegar àquela idade, você estará blindado das tentações. Não, as pessoas podem parar uma vida desgraçada a qualquer tempo. Por isso, a gente está sempre próximo da palavra de Deus. Nunca devemos nos afastar dela. Sansão, ele se afastou dos conselhos do seu pai e de sua mãe, mas ele esqueceu que Deus tinha um propósito para que seus pais o instruíssem na palavra de Deus. E Sansão esqueceu da instrução, e nós devemos lembrar sempre dela, de Provérbios 23, versículo 22 e 23. Ouve teu pai, te gerou, e não despreze tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, não a venda, porque a sabedoria é a instrução, o entendimento. Compra a verdade e não a venda, compra a verdade, a instrução e o entendimento. Ou seja, seja rico em sabedoria, seja rico em instrução. Onde é que nós vamos ter instrução? Na palavra de Deus. Se você estiver, e aqui de novo, não é só uma criança, muitos adultos acabam sendo contagiados, hipnotizados por esse aparelhinho aqui, e ele passa o dia inteiro ali, sem prestar atenção nas coisas importantes da vida. O que Sansão fez foi ignorar a instrução do seu pai e sua mãe na infância. E foi se aproximando do pecado. No próximo estudo, o último estudo, nós vamos ver que nem tudo está perdido, ou nem tudo está perdido. Sansão ainda teve tempo para se arrepender.
que Deus honrou a sua última oração. Eu contei isso para os irmãos, né? Quando eu era criança, na escola dominical, a professora contava uma historinha bíblica, eu falava, ele morreu e foi para o céu? Elias morreu e foi para o céu? Moisés morreu e foi para o céu? Sansão morreu e foi para o céu? Alguns diriam assim, não, porque ele tirou a própria vida. Se suicidou. Aliás, acho que é um tema, né, no seminário, né? Suicídio. Mas, o que está na galeria dos heróis da fé? E em Deus 11? O que Deus errou ali? Ou veio na empolgação botou Sansão também? Nós vamos ver semana que vem que nem tudo está perdido enquanto nós estamos indo, né? Nós devemos, principalmente se nós temos e nós temos familiares que estão afastados pelo Senhor, enquanto estão vivos, temos que orar e orar e talvez vai ter que ser ir fundo do poço até de reconhecer o caminho e voltar-se para o Senhor. Sansão lembrou das instruções do seu pai Saul. Por isso que ele orou a Deus pedindo que Deus restaurasse sua força por uma última vez. Deus abençoe e que nós possamos aprender com a história de Sansão a não abandonarmos as instruções de Deus, quer seja adolescente, quer seja jovem, quer seja adulto, quer seja pai, quer seja avô. Enquanto estamos vivos, nós devemos estar buscando diariamente a instrução da palavra de Deus para que possamos viver vidas que agradem a Deus. Amém?